pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Pergunta. Dessa vez vamos receber a psicóloga e mentora de expansão de consciência, Luciane Mena. Nossa colega de muito tempo, né, Frânio? Tem 35 anos de atuação com jovens e adultos que querem mais leveza, foco e transformação na vida. Vamos falar sobre sentimentos, emoções, sobre tudo que envolve as pessoas no dia a dia. É muito importante no dia de hoje. É muito importante, necessário, ainda mais nesse período que a gente está de ano novo, renovação de esperanças, né? Verdade. Então vai ser muito bacana a gente falar sobre tudo isso. Luciane, olá. Seja muito bem-vinda. Muito Prazer. Prazer é estar nosso. com os meus amigos. Isso. Muito Quanto bom. tempo você não é entrevistada por nós? A coisa tá tão corrida, né? Muito. A gente Verdade. tem muita demanda e Verdade. muitas questões. E a gente acaba se encontrando rapidamente, né? É verdade. Mas a gente tem uma experiência diferente que os jovens não têm. Apesar da distância, a gente mantém um vínculo. Isso, É isso. verdade. E Isso quando é- a gente isso se é encontra, importante, né? Isso é o mais importante, né? Eu acho nos dias vínculo atuais, que né? As Necessariamente pessoas você estão não muito precisa estar, desconectadas. né? E nós hoje sabemos verdadeiramente o que é essa conexão, né? Eu fico muito satisfeita. São os tempos líquidos, né? Como dizia Bauman. Com certeza. Bem, vamos começar falando como o Frânio disse. Sim. Estamos, né? Final de 2025, início de 2026, em que todos os sentimentos e as emoções ficam mais afloradas, né? É alegria, é tristeza, é amor, é perdão. Sentimento de fé. renovação, né? Que tudo vai mudar. Sentimentos. Muito se remexe porque as famílias se encontram, né? E os conflitos também. Né? Os questionamentos. Exatamente. É muito amor, muito questionamento para não chamar de ódio junto. Isso, né? isso. Então, E remexe internamente. Por E isso nesse que é um tempo turbulento. que a gente viveu, né, de polarização, de muitas vezes as famílias se distanciaram e aí começam a se reaproximar. Sim. Como é que a gente explica essa mistura de sentimentos aflorados nesse período do ano? Eu penso, né, que esse é um momento em que o convite de convívio com aquelas pessoas que a gente ama é muito mais forte, né? Então, poucas famílias admitem estar separadas, mas elas se juntam e também todos os seus questionamentos, os seus confrontos, as suas inseguranças, né? Porque a gente tem muitos questionamentos pouco resolvidos, pouco enfrentados, né? E que no palco familiar ele aflora até na hora que a gente menos quer, né? Alguém Verdade. diz uma gracinha, alguém solta uma piada, né? Mexe numa coisa e coisas que no ambiente de trabalho, né? É um assunto delicado. Fulano, o telefone aí sai, né? E no convívio familiar, essa saída pela direita, ela fica mais complicada, não é? Sim. Então eu acredito que há um mexer coletivo. Então é muita gente se remexendo, né? Muita gente enfrentando questionamentos, né? E é muito interessante, eu não sei se vocês já observaram, mas quando dá no dia 22, 23, as pessoas passam na rua e elas se abraçam e elas se beijam. E dia 27 ela já faz oi e vai embora, né? Como se houvesse uma obrigatoriedade de acolhida no Natal. E aí essa acolhida implica em confronto, porque eu vou estar perto de quem eu gostaria e de quem eu não deveria, né? Mas eu acabo me obrigando. Engraçado que Luciane tocou num ponto muito interessante. No Natal você nota que as pessoas ficam mais amáveis, mais caridosas, né? Sim, Eu a preciso solidariedade ajudar, afora, né? Eu né? Por preciso alguns ajudar. anos, assim, não seguido, mas por alguns anos, a árvore de Natal na minha casa fica montada o ano inteiro. Porque eu quero que as minhas filhas, né, que é meu núcleo principal, entenda que Natal não é só, né, naquele isso, período. né? Natal é o ano todo. Então, Natal é o momento que você abre a sua porta, é o momento que você acolhe, é o momento que você abraça. Mas vamos combinar, a gente tem que fazer isso o ano todo, não é só no Natal. Agora, é engraçado que isso é muito diferente do sentimento quando está próximo do Ano Do Novo, Ano né? Novo, exato. Que já é outra euforia. É uma energia de desapego. Sim, uma né? esperança renovada. Isso, uma ousadia maior, né? É um querer
então tá, eu deixo para Que trás tudo- é. e sigo. E Né? que as coisas vão mudar, né? Sim, Que tudo sim, vai sim. melhorar. né? Principalmente, é do meu tempo, né? O pozinho de perlim-pim-pim, vocês lembram? Da Emília. As pessoas acreditam muito que do dia 31 pro dia 1º as coisas vão mudar, né, É, gente? é outra vida, né? É outra vida, Impressionante, né? ai, o último Mas não é, ano, não é último- isso? Infelizmente não é, não. Infelizmente não. E aí, eu acho que é importante, na verdade, que a gente comece a preparar o final de ano em outubro, né? Eu quero ter um ano diferente, né? Eu preciso fazer uma virada. Por isso que é um tema que eu acredito que é importante Mas ser virada em que trabalhado. sentido que você fala? Virada em termos de o que eu preciso deixar de 2025. Quem que não contribuiu em nada e que eu tô teimando em carregar para 2026. Entendeu? Então, para eu fazer uma boa virada, eu preciso olhar bem o que eu estou fazendo, quem são as pessoas que fazem a diferença na minha caminhada, né? Quem contribui. Vi um post seu que falava assim: dezembro não é o fim. É o portal onde você decide quem não será mais É isso aí, e quem justamente. finalmente escolhe se tornar. justamente isso que ela está aí. falando. E aí, né? quando você se trabalha e abandona, né? E é muito interessante que não é reconhecer o erro para se crucificar, para se judiar, mas é reconhecer o erro para entender o que eu preciso fazer para no ano que vem não repetir isso. Né? Quem são as pessoas que eu permiti que me subjugasse, que não me valorizasse, e que é essas pessoas que eu não posso colocar como primeiro na fila dos cuidados de 2026. Tem que ir lá pro final e olhar, né? Se E tiver. olha lá se vai estar na fila. Ou seja, quem não fizer uma reflexão, né, interna, o ano vai ser o mesmo. Exato, vai Não é, repetir. não é ano novo, né? Não tem ano novo. E às vezes, Luciana, a pessoa não entende, mas muitas vezes é isso que trava as pessoas de seguirem adiante, né? Sim, porque, na verdade, quando você não olha o que está com defeito, né? Então, por exemplo, todo mundo diz, não sai de casa. Olha aí, férias agora, né? Janeiro, tá todo mundo de férias, gente, presta atenção. Então, férias, olha o freio. Não é isso? As recomendações. As recomendações mínimas para você fazer uma viagem decente, porque Sim. senão você vai ficar no meio do caminho. Verdade. Tá certo? E, infelizmente, nós fazemos higiene pessoal, cuidamos do carro, alimentamos o celular com bateria, mas a gente não faz isso com a gente. Sim. Eu passei por uma situação muito ruim e eu passo anos contando aquela mesma situação. Não fiz, não fez. Não usou uma escovinha de dente nas emoções. Tique, né? Para largar essa emoção para trás. Né? Não se prepara para o próximo ano. Então, eu quero um ano próspero, eu quero um ano abundante, mas tudo que eu podia gastar desnecessariamente em 2025 eu fiz. E aí, como é que eu vou ter isso em 2026? Né? Então, coisas assim, o meu celular só vai funcionar se eu carregar. Mas eu não tenho cuidado com a alimentação, eu não tenho cuidado com as minhas relações, eu não tenho cuidado com os processos que eu escolho, as brigas, né? Que eu escolho ou não entrar nesse ano. E aí eu quero um ano diferente, como? Não tem como. Não tem. E é aquela máxima que diz que se você quer um resultado diferente, você tem que mudar algumas atitudes. Senão, se continuar com as mesmas atitudes, os resultados vão ser os mesmos. Você faz o que sempre fez, vai conseguir o que sempre conseguiu. Sim, verdade, dessa forma. E você trata também nos seus atendimentos, nos seus cursos, a questão do código da virada. O que é esse código da virada? É uma forma que eu tenho, né, de dizer para as pessoas que elas precisam usar um processo para que ela possa fazer diferente, né? Então, houve uma época em que eu tenho uma cliente que ela é empresária, arrojada, e ela busca as coisas, parará. E, obviamente, as colegas dela vêm e acham no mesmo sentido. E aí, uma pessoa veio e eu falei, poxa, como é que você conheceu meu trabalho? Eu vi a fulana, ela é ótima, ela é despojada, ela consegue resolver as questões dela, ela equilibra a família, vida pessoal, vida a dois, e ela é ótima, eu quero isso também pra mim. Aí eu falei, legal, né? E aí ela fez 3 sessões. 3 sessões significam 21 dias. Aí ela falou assim, não vou voltar mais não. Eu falei, Com 3 sessões ela queria. Aí eu, que houve? Ela,
Não, a fulana tá tão diferente. Eu tô aqui ouvindo o que eu não tô fazendo, ouvindo as minhas limitações. Nada muda. Eu digo, gente, como que você quer uma casa nova sem faxina? Sim. Então, se você não tiver um processo, você não faz uma virada. Entende? Se você não enfrentar, e aí, assim, eu costumo dizer que o processo terapêutico, ele é para quem é muito muito forte, muito arrojado. Porque é enfrentar as limitações, é ouvir alguém que você nunca viu na vida dizer, ó, esse negócio aí não vai dar certo. Né? É você conseguir perceber que determinadas coisas que você levanta com muita importância, na terceira sessão a pessoa chega e fala assim, nem era tão importante, né? Eu tenho um cliente que ele chegou querendo matar um familiar, porque me desonrou, me isso, eu vou matar. Aí eu, respira, vamos lá, conversa uma, conversa duas, conversa três, ele, pois é, ninguém dá o que não tem, né, Luciane? Eu, chegou lá, chegou. Isso, muito bom, né? Agora, então, acho que esse que é o desafio, né? Eu acho que é mais fácil também a gente apontar, né, os defeitos do outro do que reconhecer os próprios erros. Verdade, tudo se trata muito de nós, né? Tudo passa muito pelo que nós fazemos, nós pensamos, o que nós decodificamos de uma situação, né? Passei por um trauma. Quanto tempo eu vou contar essa mesma história, viver essa mesma coisa e reagir a essa mesma situação, né? Tem pessoas que passam anos vivendo aquela coisa que passou, né? Na verdade, ela sofreu um abuso, né? Que é uma das minhas formações de desabuso. Ela sofreu um abuso por um tempo X, o abuso acaba, mas aí ela se torna um abusador. Por quê? Porque ela começa a rever e contar e sofrer. E aí eu chego no Natal, no Ano Novo, eu vou lembrar dessas coisas todas, né? Como você falou. Vem à tona. Vem, porque aí eu lembro, está o tio, a tia e não sei quem. Lembra aquele dia que passou? Lembra aquela situação que passou? E aí tudo isso aflora. E o cérebro da gente não tem essa coisa de foi ontem, é agora. Se você está contando e está vivendo, é nesse segundo. Esse é o problema. Por que, Luciane, assim, que às vezes traumas de infância, Sim. eles às vezes passam por um tempo e eles... É na fase adulta que eles começam a revisitar aquela pessoa, aquele adulto. Por que tem esse... O que acontece é assim, todos nós, né, temos uma criança. E essa criança, ela pode ter sido ferida e não tratada. Ela pode ter sido ferida e amparada, ou ela pode ter sido ferida e ignorada. Então, é muito comum, né, pessoas que enfrentaram desafios, né, como criança. O desafio do abandono, o desafio da injustiça, né, da humilhação. E ela usou os mecanismos de criança para resolver isso. Mas não ficou resolvido. Então, é como se aquilo ficasse pulsando. Aí a gente vai usar um fenômeno que chama âncora. Se eu fizer pam, pararam, pam, por mais que você queira, você não consegue não me responder. Você vai mentalmente, você vai me responder. Isso é âncora. Eu dou um estímulo, o cérebro dá uma resposta. Então, essa criança, ela sofreu algumas questões desafiadoras quando ela era menina ou menino, quando ela era criança. Quando ela chega no tempo de adulto e o cérebro dela liga uma coisa a outra, ela então dispara sistemas que foram úteis. Então você percebe, por exemplo, mulheres que ela não consegue se relacionar com um homem de maneira tranquila, porque quer que ele faça a vontade dela. E você vê que é uma menina ali. Você percebe rapazes, né, que vão construir o seu negócio e que ele quer a qualquer custo ser o primeiro, né? E aí a gente vê pessoas no campo corporativo que são competidores vorazes, vamos chamar assim. Se você
for observar, no tempo dele de infância, ninguém disse para ele, chega, não é assim, entendeu? Menos. E aí, como ninguém segurou, ele fica com a informação pulsante. Quando ele acha um espaço, ele volta a manifestar isso. Por isso que é feito todo um trabalho muito cuidadoso, né, com a criança ferida. É importante enfrentarmos as nossas emoções, mas não buscando erro, é só buscando libertação, né? Para quem ainda não alcançou a leveza, né? Que nós temos uma promessa, né, gente? Ele disse, eu vim para que tenha vida, vida em abundância. Eu quero, né? Isso aí, todos nós queremos. Agora, a gente estava falando sobre isso aí, acho que a pandemia também, ela foi um divisor de águas, né? Para todas as pessoas em relação a sentimentos, em relação a você estar mais... Se confrontar, né? Eu acho que você percebe isso também, gerando esse comportamento todo que a gente vê atualmente. Para alguns, sim, né? Tanto é que se dizia, pronto, agora depois da pandemia, todo mundo, né? Eu sou outra pessoa, todo mundo vai fazer terapia, né? Todo mundo falava muito isso, mas isso não aconteceu, não. O que acontece é que as pessoas continuam num movimento de retração, de proteção, de defesa, entende? Lá na pandemia, eles tiveram que entender, eu tenho pai, eu tenho mãe, coisas que muitas pessoas não reconheciam, né? Eu tenho um filho, coisas que as pessoas não admitiam. Eu tenho um parceiro ou uma parceira, coisas que as pessoas não davam devido carinho, zelo, cuidado, né? Com tanto outro. Que houve uma quantidade enorme de separações, né? No tempo de pandemia. Né? Então, porque as pessoas não se viam naquele quadro, né? Sim, não conseguiam se enxergar, né? Exatamente. E a pandemia, ela na verdade entrincheirou todo mundo, né? As pessoas tinham que ficar ali um com o outro. Tinha que conviver, tinha que ouvir. E aí descobre que não tem assunto, descobre que não sabe cuidar daquela criança, descobre que nunca ouviu o pai, descobre que o pai e a mãe podem morrer muito mais rápido do que se imagina. Né? Então um monte de descobertas, né? Foram feitas a partir disso. Naquele momento, né? E essa questão também de redes sociais, eu vi uma entrevista esses dias falando até da questão da solidão, que as pessoas estão se sentindo muito sós, né? Eu acho que muitas vezes se conectam muito pela internet, mas é o que a gente falou no início da entrevista, tem poucas relações interpessoais, assim, o olho no olho. As pessoas falam muito de conexão, mas eu não sei se elas sabem o que é conexão. Sim, né? Sim. Eu acho que eu estava vindo agora para cá, para o estúdio, e um rapaz passou e tinha espaço entre o carro, a árvore e ele. E ele era corpulento, então não tinha como eu passar. E ele passou assim do tipo, espera. E aí eu pensei assim, esse povo, será que lembra da época do cavalheirismo? Que são conceitos, e muitos conceitos, né? Que antigamente se falava, e aí ele foi diminuído, né? As pessoas transformaram o respeito numa obrigação e não num zelo, num carinho com o outro, observou? E por isso que às vezes quando você vê uma ação, um ato, né, de respeito, um ato de cavalheirismo, aquilo acaba viralizando, né? Porque tá tão diferente. Acho que é uma raridade. Uma raridade. Não tem que ser uma raridade, não, né? E é muito interessante o quanto que a gente, por exemplo, eu vejo muito nos cursos online, né? Que acontece, onde as pessoas elas dizem assim, gente, não pode compartilhar um material que não é seu, gente, você não pode vender algo, gente, isso é óbvio, né? Só que o óbvio, aí ele falou assim, eu acho que isso até é óbvio, mas a gente precisa falar, então percebe o quanto que a gente está frágil, né? Na questão de valor, de zelo com o outro. Por que você acha que a gente chegou a esse ponto, Luciane? Eu penso que nós chegamos a essa fragilidade, né? A gente só vai conhecer o cinza se a gente conhecer o branco e o preto. Né? Então a gente conheceu as limitações, o não pode, o tem que ser. E aí agora eu acho que a gente passou por um período onde tudo foi muito solto. Né? Estão dizendo que está sendo difícil de vender bebida alcoólica porque os jovens não querem mais beber tanto. Tá certo? Então, a consciência, e por isso a minha área é expansão de consciência, a consciência ela está cada vez mais expandida.
Então hoje você tem atos violentos, atos de omissão e você tem atos de consciência. Antigamente ou era uma coisa ou era outra, né? E você hoje não, você consegue discernir um jovem que é mais consciente, que é mais responsável. Você vê um jovem cometendo atos cruéis que a gente, gente, como que faz uma coisa Os dessa? desafios da internet, né, que estão trazendo Certo? isso. Então há coisas que, assim, eu penso que isso nós estamos enfrentando para chegar à melhor parte. É um processo esse que vai ter que ser enfrentado, sabe, Frônia? Infelizmente. É como se tivesse caminhado pro lado que não era o ideal. Sim, sim. E agora a gente precisa revisitar lá atrás esses o valores, pêndulo, né? os Para você conceitos. sair, alcançar o meio, você vai precisar passar pelos extremos, né? Então hoje nós temos crianças que perguntam assim, mas pai, você tá fumando? E antigamente fumava. Assim, então, são esses atos, né, que eu penso que é fruto de um processo evolutivo. Sim. A gente vai ter algo muito melhor. Luciane, desculpe, eu Não, tá sempre tranquilo. troco aqui, eu sempre tenho vários amigos com nome parecido. Falou em pêndulo, né? Pergunta boa pra gente perguntar. Né? Ela falou em pêndulo, eu já pensei logo Nessas novas escolhas. Sim. Você sempre foi à frente, né? Sempre esteve à frente com as técnicas. Antes de tudo, logo no início da minha formação, né? Eu aprendi um conceito que para mim foi determinante. Você pode ser omisso, você pode, né? Então eu estou indiferente ao que está acontecendo. Você pode ser combativo ou competitivo, ou você pode ser combativo. Competitivo é o tubarão, come qualquer coisa, né? Omisso, dizem que é a carpa, ela migra contra a maré, então você pesca ela na mão. E o golfinho, ele joga o jogo do ganha-ganha, bom para mim e bom para você. Então ser combativo é como eu hoje posso ser muito melhor do que eu ontem. Como amanhã eu posso ser melhor do que eu hoje. Então, se você me perguntar como alguns colegas de psicologia funcionam, eu não vou saber te dizer. Mas o meu processo evolutivo eu vou. Então, por isso que eu me preocupo, né, nessa autossuperação. Opa, qual é o próximo curso? Qual é o próximo passo? Sim. E voltando à questão do pêndulo, né? Existe a informação que desde 2012 eu já tinha feito um trabalho com radiestesia, com radiônica. Na época, quem estava em Campos de Goytacazes era o João de Oliveira, lembram que tinha uma rádio? Nós fizemos curso, eu, a esposa dele, a cunhada, fizemos esse curso. Então lá atrás a gente já estudava isso, mas ainda era algo muito fechado, extremamente novo, 2012. E aí, radiestesia, radiônica e radiestesia. A radiônica, ela percebe o equilíbrio do planeta, tá? Então, o planeta, ele precisa, se você lembrar da época da pandemia, houve um lugar em Veneza que em menos de 3 meses, o rio que era imundo ficou limpo, lembra? Tinha uma coisa assim. Então, a Terra, ela tem um movimento de autopurificação, de aprimoramento. Ela não está aguentando porque a gente vai numa velocidade maior do que a dela. Sim, é verdade. Entendeu? Então, ela... Destruir é mais fácil. Isso. Ela prima por esse equilíbrio, tá? E aí, quando você estuda a radiônica, você busca, então, esse equilíbrio global. Então, levando isso para o campo corporativo. Não basta o dono estar bem. O sistema tem que estar bom. A família, não basta o casal estar bem. O sistema também tem que estar bem. Então, a radiônica, ela vai olhar de forma ampla e global. A radioestesia, e aí eu vou, não vou poder dar o nome a vocês, mas em 1866, um homem ficou muito milionário porque ele aprendeu a identificar aonde o corpo estava adoecido. Então ele fazia diagnósticos via pêndulo.
né? E aí ele pode usar o pêndulo. Todo mundo lembra a época que tinha aquele negócio de frango que a gente brincava para puxar? Não tinha aquele ossinho do frango? Exato. Né? Então, existe uma madeira que ela também tem esse mesmo formato, lembra? Então, se identificava onde tinha água, onde não tinha petróleo, onde não se tinha, enfim, né? E hoje, na nossa realidade, nós conseguimos identificar aonde estão os entroncamentos na criança ferida, no campo corporativo, na vida financeira. Há pessoas que acabaram um relacionamento, já está mais do que assinada a separação, mas carrega aquela alma durante muitos anos junto, né? E ali é necessário que seja feito um divórcio. Não um divórcio que já está assinado, mas um divórcio dentro da mentalidade. Então, estar buscando a ferramenta da radiônica e da radiestesia é ter uma precisão de diagnóstico e com esse diagnóstico criar outras milhares de ferramentas. Então, poxa, nesses 35 anos, quantas formações eu já fiz, né? Nossa. E essa é mais uma, né? E é mais uma forma, porque eu estou sempre buscando qual é o jeito que vai doer menos, mas que vai doer. Sim. Né? Para a gente poder identificar como nós podemos melhorar a qualidade de um relacionamento, a qualidade financeira de um indivíduo. Tem pessoas que você vê uma potência nela muito grande, mas chega num teto, ela não consegue passar. Sim. Né? Ela consegue ganhar um valor X, aí ela arrebenta um carro, sofre um acidente, estoura alguma coisa dentro de casa, é o dinheiro. Aí daqui a pouco ela chega naquele lugar, porque ela, na verdade, criou limites internos, tipo, meu pai sempre foi humilde. Meu pai sempre ganhou... Crenças, né? A partir do momento que o meu pai só foi até aqui, eu não posso ir para lá. Sente uma culpa, parece. Uma cobrança. Se eu não conseguir me manter no mesmo status quo da minha família, eu vou ser expurgado. Então, para não ser colocado para fora, eu me diminuo. Né? Existe, há já uns 35, você foi bem no início da minha carreira, no Rio de Janeiro, existia uma juíza que ela falava muito errado. E ninguém entendia como ela era muito competente, como é que ela tinha muitas formações e por que ela falava errado. Até que um dia ela convidou os pais dela, que eram de roça. Então eles falavam, sabe? Então qual era a maneira que ela... Ela herdou isso. E qual é o jeitinho que ela tinha de não perder esse vínculo com eles? Sim. Era na linguagem, entendeu? Então, quando a gente usa da radiônica, da radiestesia, das barras de Axis, enfim, né? Quando a gente usa de todas essas ferramentas, você identifica aonde esse indivíduo se enganchou, né? E a partir disso ele cria crenças, ele cria comportamentos distorcidos, né? Infelizmente, nós temos uma quantidade muito significativa de homens que... por todas essas questões não serem trabalhadas, ele hoje é uma pessoa que só a esposa dele conhece. Aqui fora é gentil, é amoroso, é disponível. Mas em casa é uma pessoa fechada, é uma pessoa abrupta no falar, é uma pessoa... Não chora, Fran. Não chorando não. É porque a gente conhece na vida, né, várias pessoas que são assim, usam um personagem, né? Exatamente. Um personagem. Que, na verdade, ele precisa usar esse personagem porque ele não sabe lidar com essa criança ferida, esse adolescente ferido. E detalhe, ninguém disse pra ele, gente, você pode parar e dar uma tratada essa alma, que fica ali eternamente. Várias pessoas na vida, né, que tem esse personagem, né? Tem. Aí fora de casa e um outro personagem. Eu conheci. Arrastando a corrente ali. Eu conheci e fiquei impressionada, porque eu, quando conheci uma pessoa, ele estava em cima aquele... Trio elétrico? Esse, obrigada. Trio elétrico. Vamos lá, porque é um absurdo. Ninguém... Sindicalista. Ninguém pode passar em cima da gente. Falando.
Quando ele desceu, a mulher dele, eu quero pipoca. Aí ele falou, o quê? Agora! Ele saiu e entrou no carro. Eu falei, gente, esse aí, como assim? Oi? Agora! Ele entrou no carro e foi. Por que que ele tem essa dicotomia de persona? Porque ele tem muitas dores que não foram tratadas, tá? E aí eu vou tocar num ponto delicado. Muitos casamentos entram no adultério porque este homem, ou até esta mulher, né, que pode também ser o caso, tem dores as quais não foram tratadas e que é muito mais fácil conviver com alguém que não mexe nessas questões. Sim. Do que eu ter que me visitar. Né? E se eu tenho que me visitar, para não me visitar, eu sou um parceiro que não sou delicado, eu sou um parceiro que muitas vezes sou usuário de droga lícita ou ilícita, eu sou uma pessoa que me predispus a casar e a ser, né, uma pessoa presente e me torno uma pessoa extremamente ausente, porque dentro de casa eu enfrento o que a pandemia me obrigou a enfrentar. Eu tenho que olhar de frente para mim mesmo. E eu não quero, né? Nossa, isso aí dá uma discussão longa. E uma reviravolta na cabeça da gente, né? Que é leigo. Mas uma coisa muito assim, que eu quero aproveitar a oportunidade, para quem tem o coração doído, para quem as situações estão sufocantes, né? Tem ferramentas, e ferramentas que não são tão, sabe, doloridas. Trazem a consciência, é óbvio, gente. Lembrar que fulano de tal... Tem ferramenta e tem cura, né? Tem cura, tem. Mais agora, importante. assim, existem patologias que não, né? Tem oração. Sim. Oração, medicamento. E olha lá. Mas tem. Desistir nunca. Nem pensar. A gente falando também, estava falando aqui, né, sobre essa questão das cobranças, as pessoas se cobram muito. Eu acho que, voltando à rede social, ainda mexe muito com essa coisa do perfeito, né? É tudo perfeito, é tudo maravilhoso, é tudo abundante. Nós temos um hábito, né? Muito forte, que é o julgamento, né? Tanto que dizem que todo mundo pode ser juiz, todo mundo pode ser médico, todo mundo, né? Na hora do futebol, todo mundo sabe. Então, julgamento, nós somos muito hábeis nisso. E comparação. A galinha do vizinho é sempre mais saborosa que a nossa. Então, essas duas habilidades, quando elas não são bem treinadas, né, e elas não são monitoradas, elas lá na frente elas se viram contra nós. Porque nós começamos a fazer um processo de julgamento muito intenso sobre nós mesmos, né? E aí a gente começa a se julgar impotente diante de uma nova possibilidade de vida. Então, como o Frânio falou, tem cura? Tem, né? Tem novas alternativas. E muitas vezes, eu uma vez recebi um executivo, e ele mora em Rio das Ostras. E aí ele me, Luciane, tá acontecendo assim, assim. Eu digo, já pensou nisso? Tá, mas e olha assim. E aí ele dizia, eu respondia. Ele dizia, eu respondia. Ele dizia, eu respondia. Ele falou, eu não acredito. Passei 2 semanas mordendo a parede e você em 15 minutos. Desvendou. Né? Por quê? A expansão de consciência. Entendeu a importância da expansão de consciência? Se eu tô olhando em foco, eu preciso ferramentas para que eu consiga olhar em panorama. O que tem de certo? Vou fazer uma pergunta complicada. O que tem de certo dentro do que está errado, que eu não admito que é certo, que se eu admitisse me dava um novo olhar sobre a minha vida? Nossa. Então, quando eu começo a entrar nesse jogo, eu percebo que eu tenho potência que eu não uso. Dinheiro que eu poderia investir mais. Habilidades que eu poderia usar no meu dia a dia, que eu acabo não usando, porque os medos, as inseguranças, as afirmações vindas de sistema, né? Então, a minha linhagem acredita que negro não pode fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, por que isso eu paro e não faço? Oi? Quem disse? Né? As mulheres da minha família disseram que era... Oi? Entendeu? Então, hoje nós somos quem nós somos, a criação que nós recebemos, mas nós temos ainda
né? E aí são elementos que precisam ser trabalhados. Como eu vejo aquela questão que está me atrapalhando? Qual é a minha mentalidade? Qual é a minha estrutura emocional para lidar com isso? Quando eu faço essas análises, eu ainda preciso parar e perceber como é que a minha família via isso. É viável eu vencer isso? Então, lembra quando você falou assim, por que eu não ganho mais? Por que eu tenho um topo? Porque se houve uma época, eu não vou saber precisar nessa caminhada qual foi especificamente, mas os jovens de Guarulhos não tinham autorização dos seus pais para estudar no IFE de Guarulhos. Porque eles diziam, ali não é lugar pra gente. Mas aí volta de novo aquela história da crença, né? Sim, Limitante, perfeito, né? Perfeito. E é o que eu te digo, existem muitas ferramentas, não é só mais um bisturi, não é só mais um caminho, né? Para tratar disso tudo. Para tratar e diluir de uma forma assim, potente, né? Luciana, a expansão de consciência é uma técnica? Na verdade, é um ponto de vista, tá? Quando você consegue olhar as situações de uma forma mais expansiva, aí você pode usar desabuse-se, desprogramação neurobiológica, Access Consciousness, você pode usar psicologia positiva, então aí você vai usando. E cada um funciona, claro, funciona de um jeito. E quando você tem muitas ferramentas na mão, você tem uma ação diferenciada de forma natural, né? Porque é prática. Luciane, vamos falar de sair um pouquinho do campo, né, pessoal, vamos falar de pessoas, vamos falar do mundo corporativo, vamos falar da NR1, que é a norma regulamentadora 1. Isso. Olha só. Que é isso? Ela, na verdade, é uma norma que já vem desde o ano retrasado, não, agora é 2024. Em 2024, ela recebe uma possibilidade de ter a atenção no campo do comportamento dentro da empresa. Então, quais são as funções que promovem estresse, que promovem confrontos, que promovem questões emocionais que são adoecedoras dentro do ambiente profissional. Só que, como não havia isso trabalhado de uma maneira muito rica em 2025, em maio ela deveria se tornar lei de 2025. Em 2026 não tem mais essa prerrogativa. 2026, em maio, todas as empresas terão que fazer um protocolo onde ela avalia todas as suas funções, e nessas funções a gente precisa identificar quais são as que promovem uma ameaça à qualidade de vida emocional do funcionário. Isso está ligado ao RH, no caso? Não, na verdade, ela está ligada à saúde mental. A saúde mental, tá? Se a gente levar para a área de RH, é possível que a gente entenda que vai ficar só para um setor cuidar, tá? Mas como ela é uma norma, mais abrangente, então toda a empresa vai precisar ser avaliada, toda a empresa vai ter que ser adequada, porque nós estamos com um alto índice de absenteísmo, atestado, adoecimento. Então, nós precisamos tomar medidas para que as coisas sejam contornadas antes de chegar a um ponto crítico. Você trabalha muito através do Sebrae e também através dos convites que você recebe com empresas, né? Trabalha muito com empresas. E a gente estava conversando antes que hoje já não tem, algumas empresas já tem mais aquela preocupação com o ser humano e não apenas com o rendimento daquele ser humano. É claro que ele tem que fazer o seu papel ali, mas não tem que ser uma coisa que extrapole a sua saúde mental. Como é que, normalmente, quando você é chamada assim, quais são as principais mensagens que você repassa para esses
trabalhadores e também para os empregadores, né? Uhum. Uma questão que eu procuro sinalizar é: nós passamos a maior parte do nosso dia no nosso ambiente de trabalho, não é com a pessoa que a gente escolheu conviver em casa. Uhum. Né? Então, se faz necessário que se crie todos os mecanismos para que esse convívio seja o melhor possível. E você que está trabalhando pelo bem-estar da sua família, dificilmente quem não faça isso, né? Você precisa voltar inteiro para casa. E para você poder voltar inteiro, é necessário que você reveja alguns sistemas, né? Uhum. E hoje o próprio governo entende, através da norma, né, da NR1, que isso é fundamental. Que esse indivíduo ele veio para trabalhar, sim, mas ele tem que voltar inteiro para casa também. Ele não pode voltar pela metade, né? E aí a gente precisa estar falando dos processos de liderança, né? A gente ainda tem muitas pessoas que perderam a mão sobre o que é liderar e o que é subjugar, infelizmente, né? É necessário que a gente se envolva nos ciclos ou nos circuitos de relação entre as equipes, porque isso também é adoecedor. Então, o que mais tem, né, hoje são pontos que podem vir a se tornar um local de doença. Mas também eu vejo com bons olhos quando o próprio governo começa a dizer, olha, gente, vamos olhar para isso com atenção, a gente está aqui para ser feliz, né? Sim, a gente não veio para... Agora, em tempos de redes sociais, de inteligência artificial, tá muito difícil as pessoas resgatarem o lado humano, tá muito difícil hoje em dia, assim... Ou eles estão retomando esse... Eu acredito que devido a tudo que a gente enfrentou, uma quantidade expressiva de pessoas está retrocedendo, né? Mas é um retroceder para avançar. As relações, elas tendem a ficar mais transparentes, as pessoas tendem a estar mais abertas e envolvidas umas com as outras, né? Só que, assim, é aquilo que há crises, pontos que são muito fortes, por um lado, né, de desrespeito, de falta de zelo, nos mais variados campos. E existe aqueles lugares onde o altruísmo, a cooperação, ela já é uma realidade, né? E as pessoas, elas vão ter que escolher de que exército eu faço parte. Sim, isso aí. Eu até anotei isso daqui para te perguntar. Sobre a questão das pessoas estarem se sentindo cada vez mais solitárias. O dado já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. As pessoas estariam vivendo um distanciamento. E tem um livro que se chama Século da Solidão. Você acha isso também? O que eu percebo é que cada vez mais é cômodo eu me afastar. Entende? Então, e por isso eu gosto muito de trabalhar com creche. De vez em quando eu quero estar trabalhando com uma creche. Pode me chamar que eu vou com a maior alegria. Porque a gente precisa acordar esses pais. Eu não estou educando o meu filho, eu estou educando um marido, eu não estou educando a minha filha, eu estou educando uma gerente de banco. Então é ali que está, né, vamos dizer assim, o nascedouro desse isolamento ou não. Sim. Entende? Então, eu acredito que é importante nós identificarmos o que está acontecendo. Há um movimento de isolamento, sim, porque as pessoas não querem enfrentar o que precisa enfrentar, né? Porém, eu acredito que é importante a gente, né, como um trabalho como esse, é uma oportunidade das pessoas fazerem uma reflexão. O que eu estou fazendo na minha casa? O que eu estou fazendo no meu relacionamento? Né? Como é que está sendo esse casamento? Como é que está... Eu abri a minha empresa e as pessoas estão ainda atendendo aquele sonho, ou ela agora é só fruto de um resultado? Sim. E aí, quando ela se torna fruto de um resultado, eu já não sei mais quem é, por que é, o que ela faz, enfim.
E aí eu vou atropelando todo mundo. E até o conceito de abundância também, né? Porque acha que é uma coisa que não tem limite. No Centro Municipal de Práticas Integrativas, lá em São João da Barra, você também desempenha um trabalho. Lá em São João, eu tenho a área de treinamento, né? Porque eu faço consultoria, eu faço palestra desde que como diz outra, desde que eu me entendo por gente. E então eu atuo em várias secretarias com o treinamento de desenvolvimento humano, né? Nós fizemos agora, dia 2 de dezembro do ano passado, nós fizemos uma acolhida falando sobre o Dezembro Vermelho. Então, todas as vezes que tem esses eventos e há necessidade de uma reflexão, há necessidade de um abrir, de expandir a consciência, então eu atuo. Quando há as possibilidades de fazer um atendimento individual, eu também entro. Quando existe algumas reuniões específicas de liderança, eu também sou chamada. Então, eu não posso dizer para você que lá eu faço, né? A minha função é multifacetada para atender essa expectativa. Como já é do seu perfil, né? Agora, só para fechar, porque eu não podia deixar passar essa pergunta aqui, em dezembro foi divulgada, né? Todo ano em dezembro é divulgada a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. E do ano passado foi ragebait, que significa provocar raiva e gerar engajamento na internet. Então, esse termo, assim, ele praticamente triplicou em 2025. Como é que você vê isso, as pessoas praticando, né, esse ragebait através da raiva, um sentimento, né, que é tão nocivo às pessoas, para terem mais engajamento, para terem mais... As pessoas, elas querem acreditar em mentiras, vou te dizer, né? A jovem eu vi na rede social, ela disse assim: você só consegue fazer dieta se você tiver muita raiva. Você só vai colocar uma dieta em prática se você tiver muita raiva, se alguém te desafiar, se alguém te disser X, Y, Z. E eu penso que isso é um interessante ponto de vista, porque se eu dou valor à minha saúde, se alguém me convence de forma especial de que eu posso me cuidar e eu vou fazer dieta porque eu quero fazer dieta, não porque eu estou com raiva. Então, aquele indivíduo que está fomentando a raiva, ele de verdade, para mim, isso é um objeto de controle. Porque as pessoas com raiva, elas não vão refletir sobre a escolha delas. As pessoas com raiva, elas não vão escolher o que é o próximo passo. As pessoas com raiva, elas não vão se posicionar de maneira consciente. Então, é muito mais fácil eu manter as pessoas raivosas e eu decido qual é o próximo passo delas. Porque uma pessoa serena, confiante, de alto domínio, não é qualquer um que diz o que ela vai fazer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Luciane, nós tivemos, não foi só um bate-papo, não, foi uma aula. Vai ter assunto para mais um programa depois. Tem. Você quer deixar uma mensagem final agora para 2026? 26, quero sim. Eu quero dizer que tem jeito. Mas não tem jeito escondendo poeira debaixo do sofá. Não tem jeito fingindo que as coisas não estão acontecendo. Tem jeito quando a gente se abre para conversar, quando a gente se permite ser vulnerável num ambiente seguro e busca alternativa. Então, a sua empresa pode crescer mais, sim, a sua família pode ser mais feliz, sim, seu casamento pode ser bom. Tá ruim? Cuida, busca alternativa. E se você for arrojado o suficiente, né, para enfrentar as suas limitações, depois da montanha, talvez você descubra um grande descampado, né, de prosperidade, de abundância. É assim que eu acredito e é isso que eu procuro falar para o meu neto. Gente, com essas palavras aí que a gente encerra mais um episódio do Ponto de Pergunta.
Fran? É verdade. E lembrando que a gente está em todas as redes sociais, né? Todas as plataformas, né? E queria lembrar que a gente está sendo muito abraçado, Liliane, pelo TikTok, né? O pessoal do TikTok é muito legal, né, Luciane? Legal, muito legal. Tá nos abraçando com muito carinho, tá muito legal. Olha, Isso aí. Quem quiser assistir a entrevista completa No YouTube. Ponto de Pergunta. Até mais. Obrigada pela oportunidade.